O que significa ser filho para você? Hein? Deus colocou mais uma palavra dentro de mim sobre ser filho. Vamos lá? Essa palavra está em Gálatas 4, do versículo 5 ao 7. Vamos ler a palavra? Vamos lá. Para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E, porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Portanto, já não és mais servo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro por Deus. Vamos orar? Pai, essa é a tua palavra. Senhor, eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que não saia nada de mim. Venha tudo de ti, Senhor, do alto. Que venha para mim, para o meu irmão, para minha irmã que vão ver esse vídeo, Pai. Senhor, eu te peço que o Senhor abra os nossos olhos para que possamos ver, os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos ouvir. Senhor, quebranta o nosso coração para que possamos compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Meu irmão, essa palavra tocou no meu coração porque eu ouço algumas vezes uma frase do mundo que diz assim: todo mundo é filho de Deus, né? Então todo mundo é filho de Deus. Eu digo para você o seguinte: todo mundo é criação de Deus, é criatura. Deus criou a todos nós. Cada um de nós Deus criou. Agora, para você ter a condição de ser chamado de filho de Deus, aí as coisas mudam um pouco de figura. Não tem como você ser um filho de Deus desde o momento que você não serve a Deus. Não tem como você ser chamado de filho de Deus se você não reconhece Jesus Cristo como filho de Deus. Então, nós, para sermos filhos de Deus, nós temos que crer em Jesus Cristo. Nós temos que seguir a Jesus Cristo. Nós devemos ser cristão. Cristão é quem segue Cristo. Então, nós devemos ser um seguidor de Jesus Cristo, pregar a palavra que Jesus Cristo trouxe, viver assim como Jesus Cristo viveu, buscarmos nos afastar de todo o pecado, da iniquidade, das maldades. Então, meu irmão e minha irmã, o que significa ser um filho de Deus? O que significa ser um filho do Rei? Então, meu irmão e minha irmã, para compreendermos isso, nós precisamos saber o que? Nós somos criaturas, fomos criados por Deus, ok? Ok. Muitas coisas foram criadas por Deus. Os anjos foram criados por Deus e não são chamados de filhos. O diabo, Satanás, ele era um anjo de luz, ele foi criado por Deus, mas não é chamado de filho. Quantas coisas foram criadas por Deus, mas não são chamados de filhos, são criaturas. Por exemplo, os animais, eles são criação de Deus, eles são criaturas. Agora, filho de Deus é aquele que aceita Jesus Cristo como seu Salvador. É aquele que vive a palavra de Deus dentro do seu coração. É aquele que apenas não só sabe, conhece a palavra, mas não vive ela. Você tem que, para ser filho de Deus, você tem que viver a palavra. Você tem que aceitar Jesus Cristo, o Filho unigênito de Deus Pai, que Ele mandou na terra para morrer por nós, pelos pecados que nós cometemos. Então, no momento que a gente aceita Jesus como nosso Salvador e a gente se batiza, e a gente persevera até o fim na palavra dele, buscando a Cristo, e nós somos considerados filhos de Deus, filhos em adoção. A palavra de Deus diz que nós fomos adotados por Deus, porque Deus tem um Filho unigênito, Jesus Cristo, e nós fomos adotados como filhos. E a palavra aqui no versículo 7 está dizendo assim, portanto, já não és mais servo. Então nós deixamos de ser um escravo, porém somos o quê? Filho. Se és filho, és também herdeiro por Deus. Então, meu irmão, quando você se torna filho de Deus, isso é, você começa a servir a Deus, você deixa de ser um servo, um empregado, um escravo, você deixa de ser apenas uma criatura, uma criação de Deus, para você ser o quê? Filho, por adoção. Adoção de quem? Quem te adotou? Jesus Cristo, meu irmão. No momento que você concorda com Ele, aceita Ele como seu Salvador,
aceita-o como teu Deus, você consegue alcançar a sua bênção, que é a tua salvação. E é chamado de filho. Então, meu irmão e minha irmã, nem todos são filhos. Essa história do mundo aí, que todo mundo é filho de Deus, está errado. Quer ver outra frase que o pessoal fala também? Todos os caminhos levam a Deus. É mentira. É mentira. Esse caminho que leva a Deus é Jesus Cristo, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único caminho que leva a Deus. Outros caminhos não levam para Deus. Então, são mentiras que são soltas no mundo e que as pessoas vão botando dentro da cabeça, assimilando e podem correr um risco muito grande de acharem que são filhos de Deus e não são. E aí? Quando chegar no grande dia, descobrir que não é filho de Deus e não tem direito à herança, a morar no céu, a ser salvo. E aí seria uma catástrofe, você não acha? Então, meu irmão e minha irmã, bota na cabeça, você é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você segue a Cristo. Então siga a Cristo, seja filho de Deus. E quando chegar o grande dia, receba a sua vitória, a sua herança, o seu galardão, porque a Bíblia nos promete isso. E se você tem dúvida, leia aqui em Gálatas, que eu falei para você 4, tá bom? Fique com Deus, que Deus te abençoe. Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa palavra, Senhor, ela encheu o meu coração. Eu gostei, Pai. Oh, meu Deus, como é bom ser chamado de filho. Pai, que o meu irmão e minha irmã tenham também compreendido essa palavra. Eu peço, Senhor, que o Senhor esteja com eles, abrindo a mente, o coração, que eles possam compreender, Senhor, o quão importante eles são para o Senhor. Filhos, filhos, Senhor. Não apenas uma criação, mas filhos, Senhor. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado. Amém. Meu irmão e minha irmã, se você gostou desse vídeo, desse conteúdo, faz por favor para mim. Se inscreve no canal, poxa. Se inscreve lá, deixa uma notificação lá, clica na notificação no sininho, deixa o seu like também, compartilha com alguém. Se puder, deixa um comentário, diz o que você achou, tá bom? Eu te agradeço, fique com Deus, que Deus te abençoe muito. Ó, você é filho, tá? Fica com Deus, tchau!